A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar. Que todos os planos e propósitos estejam na presença do Pai. Que haja um alinhamento sobre a tua vontade e a vontade de Deus, para que tudo venha a ser concluído em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, eu quero dizer algo para você. Deus me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra de ânimo ao teu coração, uma palavra de esperança e perseverança. Não desista. Deus vai te dar estratégias para cumprir o propósito a qual Ele te chamou. Amém? E eu quero demonstrar isso, amados, dentro da palavra do Senhor, para selar esse áudio. Eu quero estar lendo o livro de Neemias. Eu quero ler alguns trechos de Neemias. E quero que você abra o teu coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te falar, para te revelar nesse dia. Deus te chamou, amados. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou com uma missão. E nada vai impedir o propósito de Deus. Nada vai atrapalhar os planos do Senhor. Só persevere, insista, tenha de bom ânimo, porque o Senhor, Ele vai te dar direção. Ele vai te dar toda estratégia para que você venha cumprir esse propósito em qual Deus tem para a tua vida. Amém? Livro de Neemias, no capítulo 4, vai dizer: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Livro de Neemias, lá no capítulo 1, vai falar que Neemias, quando ficou sabendo que todo o muro de Jerusalém tinha sido destruído, ele então deseja em teu coração reconstruir esse muro. Deus coloca um projeto, Deus coloca um plano na vida dele e Deus vai começando a abrir portas, dando direção do que ele deve fazer. E então, Neemias começa então ali a liderar um povo, porque Deus começa a enviar pessoas de conexão, pessoas que vão estar aliadas com ele, pessoas que têm o mesmo foco, que têm a mesma visão, pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que são essenciais para esse propósito. E então eles começam a edificar estes muros. E eles estão a edificar o muro, mas ali vai falar então que Sambalate, ele ouve que o povo judeu está começando a edificar o muro, que Neemias está liderando este grupo de pessoas e estão edificando o muro. Nisso, Sambalate então arde-se em ira. Ele começa a ficar indignado com a construção daquele muro. E ele então começa a maquinar coisas na tua cabeça, começa então a escarnecer, a falar mal daquele povo judeu. Amados, quando Deus coloca um sonho, um projeto na tua vida, o inimigo também vai se levantar, porque ele começa a ver que você está seguindo em frente ao propósito que Deus te chamou. Sabe, o inimigo, ele não sabe a conclusão do propósito de Deus na tua vida. Ele não sabe para que Deus te chamou. Qual que é o propósito? Ele só sabe que Deus te chamou. E ele, então, quer saber todos os planos. E ele não sabe, então ele começa a simular os planos. Ele começa, então, a imaginar: Deus deve ter chamado ele para isso, Deus deve ter chamado ele para aquilo. E até ele entender que o propósito são outros. Quando ele começa você a agir, começa a ver você agir, quando ele começa a ver que você está colocando a mão na obra, que você está indo adiante, que você está edificando os muros que o Senhor Deus tem para o propósito na tua vida, a qual ele te chamou. E você começa ali pelos muros, começa a trazer essa edificação na tua vida.
O inimigo vai se levantar, pessoas vão se levantar furiosas, pessoas vão ser instrumentos nas mãos do inimigo para que você venha desanimar, para que os planos do Senhor venham ser frustrados. E ele começa então a caluniar a tua vida. Então, não se detenha. Não se detenha se alguém se levantar contra a tua vida, se alguém começar a falar mal de você, se alguém começar a falar mal dos teus planos, se alguém começar, sabe, ali a falar algo. Porque uma grande importância tem aqui no livro de Neemias também, que Neemias, ele não contou nada dos planos do Senhor para ninguém, nem para aqueles que estavam com ele. Neemias agiu no secreto com Deus. Conforme Deus mandava fazer, Neemias fazia. O importante, não revele os teus planos para ninguém. Não revele os planos de Deus, aquilo que Deus contou para ti no secreto. Não conte para ninguém. Não exponha os teus segredos a ninguém. Porque Deus precisa agir. Deus não terminou a obra na tua vida. E se o inimigo souber dos teus planos, dos planos de Deus na sua vida, ele vai querer interromper. Ele vai querer destruir esses planos. Sambalate, quando ouviu falar que Neemias estava construindo um muro, que já tinha começado a construção, então ele se enfureceu. E aqui vai falar que Neemias construiu o muro até na metade, e os inimigos se levantaram mais ainda. Mas olha só, no verso 9 vai dizer: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Sabe, o Senhor te dá estratégias. Quando o inimigo se levanta para destruir os planos de Deus na sua vida, você não pode desistir. Você deve continuar, você deve perseverar, você deve ir até o fim. É buscando no Senhor, é dependendo dele. Neemias construiu o muro até a metade e foi para o joelho. Continuou na dependência de Deus. Senhor, o que eu faço? Como vou concluir? Senhor, o levante está grande, as pessoas estão se levantando. O que eu faço? E ele diz: e nós oramos. Não só Neemias orou, mas Neemias levou todo o povo judeu a orar, a depender de Deus, a buscar de Deus. Não importa a crise que você está, não importa se você fez algo de errado ou não, Deus vai te ajudar a corrigir, Deus vai te ajudar a montar estratégias de escape para você continuar a construir o muro, a construir o propósito que Deus tem para a tua vida. Eles não desistiram. Deus ainda abriu os olhos dele, dando a visão, e Deus também deu direção, deu estratégias para ele continuar construindo o muro. Os inimigos vinham para afrontar, para falar, para paralisar a obra, para intimidar eles, mas eles não desistiam. Então eles falaram: Senhor, o que nós vamos fazer para que nós não venhamos ficar parando? Porque quanto mais eu paro nessa obra, mais eu demoro de concluir. Entenda uma coisa, o inimigo, ele não vai querer te parar de uma vez. Ele vai começar aos poucos. Para quê? Para que a obra do Senhor na tua vida venha se atrasar. Para que aquilo que Deus prometeu na tua vida venha ser demorado a se cumprir. O inimigo quer paralisar você, para que também a bênção de Deus não venha chegar na tua vida, o milagre não venha chegar. O inimigo quer interromper a obra de Deus na sua vida. Mas Deus deu uma estratégia para aquele povo, porque eles oraram e dependeram de Deus. Ele então deu uma estratégia. E aqui vai falar que eles montaram guarda de dia e de noite, para que ninguém isse lá e derrubasse o muro, para que ninguém isse lá e interrompesse com falatórios.
Aí vai dizer no verso 13 do capítulo 4, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Olha só. Aí também vai dizer aqui no verso 16, e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. O Senhor está nos ensinando grandes lições aqui. Ele está nos dizendo, não importa a missão que você recebeu, não importa o destino, não importa o cargo, não importa a sua função, não pare, continue o que está fazendo, mas sempre na dependência do Senhor. Estes homens, cada um, eles faziam, aqueles que tinham que trazer a carga, eles traziam a carga, mas também tinham uma espada na mão. Aqueles que traziam e forneciam os materiais, eles ali também forneciam, mas eles tinham um escudo na outra mão. Isso está falando, não importa a sua missão. O importante é não parar de lutar. Luta vai vir. E você precisa se revestir das armaduras. Você precisa estar pronto para a batalha. Porque em cada missão haverá batalha. Haverá desafios. Haverá afronta. Haverá levantes. Mas o importante de tudo, aqui também nos diz, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Não pare de louvar e de adorar o nome santo do Senhor, porque enquanto você louva e adora o Senhor, a batalha está sendo ganha. Enquanto você continua ali adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, o inimigo vai caindo por terra, o inimigo vai sendo envergonhado. Deus te chamou para vencer batalhas, Deus te chamou para finalizar a obra, para finalizar o projeto. Deus vai te dar estratégias para vencer o inimigo. Não desista, não pare a obra agora, não pare os planos do Senhor, não interrompam aquilo que o Senhor já colocou de projeto dentro de você, não mate os sonhos de Deus, não frustre os sonhos do Senhor. Alinhe-se com os projetos que Deus te deu. Seja temente, obediente, segue em frente, segue para o alvo. Não desista, levante a tua cabeça. Empunhe a tua espada, pega o teu escudo, veste a tua armadura e vai lutar, vai para a guerra. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque enquanto você faz aquilo que Deus te chamou, você também abre a boca para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Deus te chamou para louvar e adorar, não para murmurar e reclamar. Deus te chamou para falar dele. Deus te chamou para ser testemunha viva dos projetos dele na tua vida. Então não pare, não desista. O inimigo se levantou, sim, ele se levantou. O inimigo tentou parar, o inimigo tentou intimidar, mas não pare. Porque Neemias, ele não parou. Aquele povo não parou. Eles construíram até a metade. Deus deu direção e estratégia para eles continuarem a construção. E então eles se levantaram. E ali eles lutavam, ali eles perseveravam, ali eles vigiavam. Vigia tua boca, vigia tua mente, vigia tua ação, vigie para não parar. Nenhum momento aquele povo parou. Em nenhum momento aquele povo parou de glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Porque de hora em hora eles tocavam a trombeta, eles louvavam e adoravam. Não desista. A palavra do Senhor no capítulo 6 vai nos dizer. Agora pois, verso 9. Agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Peça força ao Senhor.
Peça força. Neemias, quando via os inimigos, ele dizia: Senhor, agora eu peço a ti, esforça as minhas mãos. Porque o inimigo também não parou, o inimigo perseverou. O inimigo toda hora ia lá, mandava uma pessoa para estar intimidando ele. E ainda fez uma falsa profecia. Ele dizia ali no verso 10: E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Meetabel, que está encerrado, disse ele: Vamos junto à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci, olha a importância, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Olha só, o inimigo não desistiu, o inimigo continuou, o inimigo ainda falsificou ali a estratégia dele de destruir, de fazer com que Neemias caísse. Sabe o que o inimigo quer? Ele está te rodeando, como diz a palavra do Senhor, ele está como um leão procurando a quem possa tragar, ele está procurando uma brecha, ele está procurando uma porta, ele está procurando uma legalidade, uma falta de vigilância na tua vida. Para quê? Para te derrubar. Porque se você abrir essa legalidade, aí sim o inimigo te derruba. O inimigo estava rodeando a Neemias, procurando ali fazer com que Neemias caísse. E Neemias não caiu, porque Neemias estava vigilante. E ele teve ali um discernimento espiritual. Amados, quando você está na dependência de Deus, Deus abre os teus olhos e te dá visão. Deus te dá estratégias de guerra. Deus te dá direção de escape. Mas Deus também te dá discernimento espiritual para saber o que vem dele e o que não vem dele. Porque mesmo que seja disfarçado ali de uma crença, é destruído, é caído por terra. Mesmo uma falsa profecia que veio sobre a vida de Neemias, Neemias identificou aquilo que não é de Deus. Ele tentou andar comigo, fazer com que eu fosse para o templo a invocar o nome do Senhor com ele. Mas olha, o Senhor diz: não andais em julgo desigual. Pode um cego guiar outro cego? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Neemias não podia andar junto com aquele homem, com Semaias. Não podia. Por quê? Porque eles não tinham o mesmo foco, não tinham a mesma visão. A estratégia deles era o quê? Com que Neemias pecasse contra Deus e caísse. E então Neemias identificou: isso não vem de Deus. Senhor, isso não vem de ti. E olha o que ele disse ao Senhor: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Ele agradeceu o Senhor. Ele louvou o Senhor. E Senhor, ele disse: Senhor, faça justiça agora, Pai. Faça justiça contra todos aqueles que tentaram contra a minha vida, todos aqueles que tentaram paralisar a tua obra, e todos aqueles que usaram do teu santo nome em vão, Pai. De todos aqueles que usaram o teu nome para que eu caísse, para que eu pecasse contra ti, Senhor. Neemias, ele tinha discernimento espiritual para identificar e que não era do Senhor. E ele então orou ao Senhor mais uma vez. Ele orou. É hora de você orar. É hora de você depender. É hora de você entrar em guerra contra o inimigo. É hora de você ser justo e não misericordioso. É hora de você dizer: Senhor, cala a boca dos meus inimigos. Faça cair por terra. Faça com que eles tropecem e caiam. Porque profetizaram no teu nome contra a minha vida. Ore. Declare a palavra do Senhor. Porque aqui também vai dizer, no verso 16, no verso 15, e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Eles terminaram o projeto.
Eles terminaram, eles concluíram o propósito. Eles terminaram a obra de Deus. Eles finalizaram tudo. E eles começaram a colocar ali os detalhes, as portas. Eles começaram a tapar as portas. Tape as portas de legalidade na tua vida. Tape as brechas que estão na tua vida, para que o inimigo não entre, para que o inimigo não continue. Começa agora a se levantar como um guerreiro, a se posicionar e fechar as portas, para que Deus ouça a tua oração e te preserve. E diz no verso 16: e sucederam que, ouvindo-o, todos os seus inimigos temeram. Todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Todos vão reconhecer que Deus é na tua vida. Todos vão reconhecer que a obra a qual você está fazendo é a que vai ser concluída, ela vai ser finalizada por Deus, porque é Deus a sua vida, porque foi Deus que deu a direção. Por mais que não confiem, que não creem, observe somente a vontade de Deus, faça somente a vontade de Deus, segue as ordens de Deus, busque as direções, estratégias de Deus, discernimento, visão. Conclua o propósito de Deus. Descanse no Senhor, porque Ele vai te dar estratégias para concluir o projeto que Ele te deu. E quando concluir, as pessoas vão ver, realmente, é Deus na sua vida. É o seu testemunho que vai mudar muitas vidas. E o inimigo vai temer, o inimigo vai fugir, porque o Senhor diz: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. É quando você resiste, é quando você enfrenta, é quando você não desiste, que o inimigo bate em retirada. Porque se você abaixar a guarda, ele vem e vem com tudo. Então, amados, não baixe a guarda. Resista até o fim. Não desista. Deus está te dando estratégias para vencer o inimigo. Deus está te dando estratégias para cumprir o propósito. Em nome de Jesus. Medita nessa palavra. Deixe o Espírito Santo trazer o escape na tua vida. E Ele vai te dar direção e estratégia. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te revista de poder e autoridade. Que Deus te dê visão, estratégias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha te dar discernimento espiritual. E que os anjos do Senhor, anjos de guerra, estejam sobre a tua vida. Seja revestido de poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente e abençoado dia. Em nome de Jesus. Amém?